A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 12, a importância do evangelismo. E o que é evangelismo? Evangelismo é contar as boas notícias ou as boas novas sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. Aqui em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se vocês observarem a nossa lição, a gente vem falando constantemente disso, né? Para pregar o evangelho, para falar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria. Quer dizer, o nosso papel é falar essas boas novas, é anunciar o amor de Jesus pela humanidade. Tem outro aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim, ó: Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O que ele está dizendo? É uma obrigação. Não adianta eu ficar falando, hoje eu evangelizei. Não, é uma obrigação. Nós temos que evangelizar. Nós temos que anunciar as boas novas. Quem vai convencer a pessoa do pecado, de que ela está errada, é o Espírito Santo. Mas nós temos essa obrigação de estar falando do amor de Cristo pela humanidade, que Ele veio a este mundo, morreu por nós, para nos dar o que? Salvação, nos livrarmos da morte eterna. Vamos lá. E quando nós devemos falar do Evangelho? Tem aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim, ó: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, quer dizer, a gente tem que pregar a todo momento. Por isso, nós devemos estar sempre preparados, com a palavra guardada no nosso coração, né? Para que a gente possa anunciar no momento que já está preparado ou naquele momento que você nem imaginava. Então, assim, o que seria pregar a tempo? Pregar a tempo, por exemplo, aqui, ó, quem já sabe que vai ter um trabalho evangelístico, vai ter um culto ao ar livre, vai ter um trabalho na nossa igreja, né, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, a gente está preparado, isso é o tempo. Então, você já sabe que vai acontecer, o foco é esse. Porém, fora de tempo, é quando, por exemplo, você não está pensando em pregar o evangelho, falar da palavra, mas a circunstância te desafia a falar do amor de Deus. Seja na fila, dentro do ônibus, no supermercado, numa sala de espera. Aí surge a oportunidade de você estar falando do amor de Jesus. Enquanto algumas pessoas vão estar reclamando, às vezes porque a fila está longa ou porque o médico está demorando para chamar, você pode estar falando do quê? Do amor de Deus, né, que Ele tem pela humanidade, coisas maravilhosas que Ele pode fazer em nossa vida, nos transformar. Vamos lá. Use as palavras e pregue com a vida. Os servos de Deus precisam pregar a palavra, mas o testemunho de vida fala mais que muitas palavras. O crente deve pregar o evangelho com as suas atitudes, de tal forma que as pessoas vejam Cristo por meio das atitudes e as boas obras. Para conseguirmos ter um bom testemunho de vida, precisamos cultivar em nós o fruto do Espírito. Quer dizer, nós devemos pregar, sim, falar da palavra, né? Falar das boas novas, mas o nosso testemunho de vida, as nossas atitudes, as nossas obras falam muito mais. Tem que ter coerência daquilo que você está pregando e daquilo que você está fazendo. Para isso, a gente precisa o quê? Desenvolver o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. A gente precisa demonstrar o amor. A gente vai estar falando do amor e a gente também precisa agir com amor. Com alegria. Não pode ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa com a cara fechada. Tem que ter alegria, alegria do Espírito na alma. Ter paz, ser uma pessoa de paz, paciência, amabilidade, bondade, né? Sempre estar fazendo o bem para as pessoas, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quer dizer, uma pessoa que se controla, né? Controla o seu temperamento. Então é necessário isso. Para quê? Para que tenha coerência com o que a gente está pregando da palavra de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas obras. E por que evangelizar? Qual o motivo que nós temos de evangelizar? Talvez a maioria aqui responda que porque é uma ordenança, é a missão da igreja. E é verdadeiro, é realmente uma ordenança, é uma missão que a igreja tem que cumprir. Mas tem algo mais profundo, sabe o que é? O amor. Nós necessitamos ter o amor a Deus, né? Fazer valer a pena a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? Amando ao Senhor Deus, que nos criou perfeito, mas por nossos pecados, né?
fomos condenados à morte, mas Jesus veio e nos deu salvação. Então fazemos isso por amor, né? Pelo sacrifício de Jesus lá na cruz e também pelas almas. Porque assim, quando nós morrermos, vai seguir o juízo. Ou nós vamos para o céu, ter a vida eterna. E essa vida eterna é o quê? Alegria, sabe? Sem nenhuma tristeza, não vai ter morte, não vai ter nada. A gente vai estar com o Senhor Jesus num lugar bom, num lugar agradável. Ou a condenação eterna, que é o que? A morte eterna, que vai para o inferno, né? Vai ser tristeza, vai ter dor, ranger de dentes, vai ser algo terrível, não vai ter nenhuma alegria. Então, nós devemos amar as almas. Então, quando a gente fala do Senhor Jesus, é para que ela reconheça que Ele é o único suficiente Salvador e ela seja salva e tenha o que? A vida eterna. Nós não podemos ser egoístas. Nós já recebemos isso, já recebemos a Jesus e cremos que vamos viver uma vida eterna. Então, que nós venhamos falar desse amor para que mais pessoas reconheçam a Cristo e vá para o céu. E menos ainda para o inferno, que ninguém vá para o inferno. Eu sei que vai ser impossível isso, mas quanto mais almas para o céu, né, o Senhor vai se alegrar. A Bíblia diz que quando uma alma aceita a Jesus, há uma festa no céu, uma alegria. Isso é o mais importante, porque está se livrando da morte eterna. A igreja cuida dos necessitados. Além do trabalho de discipulado, que falamos na aula passada, a igreja também precisa cuidar dos mais necessitados. Vamos lembrar. A pessoa, a gente prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus, ela é convertida. E ali a gente vai estar ensinando a palavra, a pessoa vai se batizar, mas a gente também precisa fazer o quê? Ajudar os necessitados. Nesse momento também tem pessoas, né, que até reconhecem a Cristo, só que elas passam por muitas dificuldades, muitas necessidades. E nós temos o quê? Que ajudar. E a igreja primitiva compartilhava da doutrina, da comunhão e do partir do pão e das orações. E ninguém tinha falta de coisa alguma. Eles viam que alguém estava com necessidade, eles iam lá e repartiam o pão. Assim sendo, é dever do crente, em obediência à palavra de Deus, prestar assistência aos seus irmãos em Cristo. E devemos compartilhar o pouco que nós temos, não somente com os nossos irmãos, mas também com as outras pessoas, né, que estão aí necessitadas. A gente tem que partilhar as coisas. Aqui em Lucas capítulo 3, verso 11, diz assim: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Então, se você tem roupas e você está vendo que alguém está necessitando de uma roupa, principalmente na época de frio, de um agasalho, reparta com essa pessoa. Você está vendo que uma pessoa está sem calçado ou o calçado está furado e você tem 2, tem 3, reparta com essa pessoa. A comida, da mesma forma, tem pessoas que não têm o que comer. Então, se você tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, reparta com essa pessoa, né? E não só arroz ou feijão, mas às vezes um doce, alguma coisa diferente que essa pessoa às vezes nunca comeu ou faz muito tempo que não come, que a gente venha repartir com essas pessoas. Muitas pessoas se convertem quando são alcançadas pela ajuda da igreja e ajudar por amor ao próximo é a maior pregação. E nós viemos fazer isso por amor. E muitas vezes, quando a gente vai lá ajudar essa pessoa, a gente tem a oportunidade também de falar o evangelho. Não é simplesmente levar o alimento, mas aquilo gera uma oportunidade de você estar falando do amor de Deus. E essa pessoa, ela vê que você está ajudando, que você está falando do amor de Deus. Normalmente elas estão muito carentes de amor, de palavra, né? E o Senhor, Ele é o verdadeiro amor. E essas pessoas acabam reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador. E aí nós chegamos aqui ao final. Nesses últimos dias, a pregação da palavra de Deus precisa ser acompanhada de atitudes que comprovam que a fé que os cristãos afirmam ter não se trata apenas de um discurso, não somente de palavras, mas de um verdadeiro compromisso com o reino de Deus. É como a gente disse no começo da aula, que as nossas palavras tenham coerência com as nossas atitudes. E tudo esteja coerente. Se eu falo de amor, que as minhas atitudes venham ser atitudes de amor, e não de violência, e não de esquecimento, não, mas que estejam ali coerentes. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus abençoe e uma ótima semana.